O que é psicologia, parte 5. Já vimos que o conflito se apresenta quando nos vemos diante de duas exigências e só podemos atender a uma. Se um impulso é, pois, travado por circunstâncias ou razões igualmente poderosas, ocorre conflito ou indecisão. O conflito pode se dar entre exigências internas e externas, entre duas exigências externas ou entre duas exigências internas. Dependendo da natureza do conflito, o sujeito pode apresentar desde ligeira indecisão até bloqueio completo ou enorme tensão. Exemplos de conflitos: vou ao teatro ou ao cinema? Duas opções agradáveis. Amo Lúcia demais, mas seu gênio é terrível. Caso-me ou não com ela? O objetivo é ao mesmo tempo agradável e desagradável. Ponho o relógio no prego ou não pago o aluguel? As duas opções são desagradáveis. Existem obstáculos que frequentemente interferem na resolução dos conflitos, como o fracasso em reconhecer-lhes as forças básicas subjacentes, que quase sempre são inconscientes, e a própria tensão, irritabilidade, nervosismo, agressividade e protesto que costumam acompanhá-los. Em situações de conflito ou frustração, o indivíduo tende a apresentar ansiedade. À medida que a criança se desenvolve, encontra frustrações e ameaças que tendem a produzir agressão, ansiedade e tensão. Os conflitos entre as valências positivas, o que é agradável, e negativas, o que é desagradável, elevam o nível de tensão e causam alterações fisiológicas difusas, assim como interferência com os processos psicológicos. A intensidade da tensão é, em grande parte, função das intensidades das valências positivas e negativas. Pode-se descarregar temporariamente a tensão psicológica mediante catarse, mas esta não resolve o conflito. Os conflitos podem ser aliviados mediante as defesas do ego. As soluções a largo prazo, entretanto, dependem de se encontrar formas socialmente aceitáveis, evitando as valências negativas ou substituindo a valência positiva por outra menos ativadora de ansiedade. A ansiedade é bastante semelhante ao medo e desencadeia as mesmas sensações físicas, como tremores, taquicardia, transpiração, palidez, entre outras. Há, porém, uma diferença capital entre ambos. O medo é reação diante de perigo real, objetivo, enquanto a ansiedade é sensação difusa diante de perigo imaginário ou oculto e subjetivo. A característica principal da ansiedade é a impressão de que algo terrível e indefinido ameaça o indivíduo, algo contra o qual ele se sente impotente. Suas causas residem primordialmente nos impulsos hostis, reprimidos e em quaisquer outros impulsos, desde que imperiosos e veementes, cuja satisfação signifique a violação de outros interesses ou necessidades vitais. A ansiedade crônica ou prolongada é extremamente danosa ao organismo, provocando reações psicossomáticas que podem ser bastante significativas. De modo geral, a ansiedade desencadeia no indivíduo um nível de tensão que pode resultar em duas reações diferentes: depressão ou excitação, ou ambas alternadas. Há sintomas particulares somatizados. O corpo apresenta rigidez muscular, manifestada por movimentos secos e gesticulação sem fluidez. A respiração torna-se retida, tensa, superficial. Se predomina o sistema nervoso simpático, aparecem falta de apetite, digestão lenta, prisão de ventre. Se o parasimpático, surgem apetite voraz, rapidez digestiva, compulsão alimentar. No primeiro caso, tendência à agitação, descontrole da imaginação, insônia. No segundo, apatia e sono exagerado. Em ambos os casos, estão presentes as sensações de fadiga ou esgotamento. A tensão excessiva pode também fazer com que o indivíduo apresente um mal-estar difuso, causando temor, instabilidade afetiva, suscetibilidade, incapacidade para suportar o desagradável, incapacidade de concentração, pouco rendimento intelectual. O indivíduo se torna desanimado, indolente ou se compensa no ativismo, apresentando instabilidade. Qualquer dessas manifestações e somatizações, portanto, indica que o indivíduo está vivendo sob estado de tensão, e quando esta é extremamente dolorosa, pode fazer com que a pessoa procure meios de reduzi-la ou eliminá-la, sem atender a qualquer resultado de inadequação. O conflito, a frustração e um certo grau de ansiedade fazem parte da dinâmica da vida.
Entretanto, quando passam a ser uma constante e o indivíduo emaranhado neles se coloca num círculo vicioso que não leva a caminho algum, mas apenas aumenta seu sofrimento, instala-se nele a neurose. Nos conflitos neuróticos, as tendências contraditórias em ação não são reconhecidas, mas profundamente reprimidas. Os fatores emocionais são racionalizados e as tendências em ambos os sentidos são compulsivas, fortes e irresistíveis. Sendo os conflitos inconscientes, as tendências opostas reprimidas e as emoções sempre racionalizadas, torna-se então extremamente difícil, quase impossível ao indivíduo resolvê-los sem ajuda exterior. Conflitos não resolvidos têm consequências profundas e amplas que impregnam toda a personalidade, aumentando o processo neurótico. O indivíduo apresenta medos generalizados, de enlouquecer, de ser desmascarado, do ridículo, da desconsideração, da humilhação, de qualquer situação de mudança. Desperdiça muita energia, estagnando-se na ineficácia e na incapacidade de assumir uma atitude definida. Apresenta depressão crônica, passando a preocupar-se com o futuro, com a morte, tem ideias suicidas e mostra desencorajamento, desalento, conformismo. Algumas vezes revela tendências sádicas, com a escravização moral e psíquica de outra pessoa, manejamento das emoções alheias, exploração e humilhação de outro, tendência para depreciar, apontar e focalizar defeitos dos outros, inveja e sentimento de vingança, sadismo revertido, espécie de masoquismo ou gosto pelo sofrimento. Sentimentos de culpa são expressão de ansiedade ou de defesa contra ela. São também efeito do medo da reprovação. Mas por que o neurótico tem medo da reprovação? Em primeiro lugar, por causa da discrepância entre a fachada, que apresenta para si e para os outros, e as tendências recalcadas que jazem por detrás. Em segundo lugar, porque quer esconder o quão fraco e inseguro se sente. E finalmente porque, mais do que os outros, tem necessidade da aprovação alheia, que significa, para ele, a segurança do afeto. O medo de ser reprovado também decorre de uma consciência moral rígida formada na infância. É o medo da censura, da autoridade dos pais introjetada, que tem raízes perdidas no tempo, quando os genitores começaram a exigir da criança um comportamento em contradição com seus impulsos infantis, condicionando a instalação do sentimento de culpa, cada vez que a criança percebia em si tais impulsos inaceitáveis ou cometia qualquer ação contrária à censura. Quanto mais rígido e autoritário o comportamento dos pais, mais profundos os sentimentos de culpa que o indivíduo passa a carregar consigo. Mesmo quando adulto, com um código próprio de valores, um indivíduo não consegue furtar-se ao jugo desta consciência implacável que continua a vigiá-lo e condená-lo, impedindo-o de viver uma vida normal e sadia. Apenas uma terapia, uma reeducação, uma reestruturação da personalidade podem livrar o indivíduo destes sentimentos de culpa. Os sentimentos de culpa costumam manifestar-se através de autorrecriminação, sutil ou declarada, do medo de ser censurado, da necessidade de expiação através do sofrimento, do perfeccionismo, da hipersensibilidade em relação a qualquer desaprovação, da cautela para não cometer enganos, do refúgio na doença, na incapacidade e na posição de vítima. Enquanto existir sentimento de culpa, haverá também tendências irracionais de reparação do prejuízo causado, e essa reparação culposa só resulta em mais dano. Concluindo, o conflito será, portanto, uma constante em nossas vidas. E sempre que encontrarmos a resposta que solucione um conflito, novo conflito aparecerá. Embora constitua, junto com a ansiedade, um dos principais fatores em qualquer forma de desvio de personalidade, o conflito é, entretanto, componente significativo do comportamento normal.